Olá, hoje eu vou trazer um vídeo e já um spoiler do vídeo de sábado. Eu vou falar hoje sobre diálogos internos e no sábado eu vou falar sobre exaustão, porque foram dois assuntos que surgiram nas lives da semana passada. Então, se você ainda não tá lá no Instagram, toda terça e quinta-feira a gente tem live por lá. Então acompanha, dá um pulinho lá, Andréia Salgueirinho, ou clica aqui em algum lugar, ou aqui embaixo, procura que deve estar aqui. A gente tá fazendo live para bater esse papo, para trazer alguns assuntos assim de forma mais específica. E foram duas questões que a gente abordou lá, que inclusive eu fiz textos lá no Instagram, se você quiser ampliar também a sua percepção. Tá lá, é só dar aquele pulinho básico que você vai poder acompanhar esses assuntos lá pelo Insta. Então, hoje eu vou trazer aqui uma outra perspectiva. Eu já falei, eu respondi ao vivo a pergunta da live. Depois eu fiz um texto falando um pouquinho sobre o assunto e agora eu vou ampliar essa percepção, porque eu não vou falar a mesma coisa, até porque tem muitos aspectos assim pra gente tratar em cada assunto. Então hoje especificamente eu vou falar de diálogos internos, do quanto a nossa mente é barulhenta e como a gente lidar, né, com esses barulhos. Normalmente isso vem do nosso ambiente mesmo, a gente está ouvindo muita coisa, tá elaborando muita coisa, porque o diálogo ele nada mais é do que a elaboração de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então a mente ela foi feita para pensar, não dá para ficar imaginando, mas eu tenho que parar de pensar, porque não tá certo, porque eu penso demais. Não, a nossa mente foi feita para pensar. Agora, se a gente conseguir dar esse equilíbrio aí entre o excesso de pensamento, porque não quer dizer que só porque você está pensando, esse pensamento é produtivo ou é para alguma coisa. Eu gosto de dizer que eu uso a minha mente, ou eu prefiro usar a minha mente de forma estratégica, para planejar alguma coisa. Eu não uso a minha mente para lembrar de nada. Mentira, eu uso sim. Mas é aquela coisa, geralmente, e nos últimos tempos eu tenho percebido que eu não posso contar mais com a minha memória, com a minha mente, como era um tempo atrás. Né? E o que eu faço? Eu anoto, meus caderninhos, tá tudo ali, meu segundo cérebro. E eu procuro usar minha mente para coisas mais pontuais. Então, quando eu vejo que tem um pensamento, isso acontece sempre, eu sou aquela pessoa que penso demais. Então, quando eu vejo que esse penso demais tá me prejudicando, que esse diálogo, sabe? As vozezinhas que são minhas mesmo, voz do consciente, voz do inconsciente, aquela coisa mais racional, aquela coisa mais emocional. Então, tem um conflito aí e, na verdade, não é um conflito, é que essa é a forma da gente elaborar as nossas questões. Então a gente fica analisando os prós e os contras, mas quando eu percebo que esse excesso de pensamento, que esse excesso de diálogo tá me prejudicando, aí eu começo a dar aquele, né, pisar um pouquinho no freio, porque quando eu elaboro alguma coisa, quando eu vou fazer uma escolha, uma decisão de alguma coisa importante, ou mesmo do dia a dia, eu vou pesar prós e contras, até aí tá tudo bem. Agora, quando isso começa a me fazer ficar muito em dúvida, muito ansiosa, ou mesmo aquela coisa meio depressiva, sabe? Eu lembro que da última vez foi assim. Então, eu já ponho aquele pezinho no breque, né, no freio, e fico percebendo o que, na verdade, esse diálogo tá me trazendo. E o diálogo, às vezes a pessoa fala assim, mas esse diálogo, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo? Sim, a gente vai escolher aí, né? Por isso essa escolha tem que ser consciente. Porque normalmente a mente já escolhe sozinha, ela já vai ficar ali nesse processamento mental. E aí eu escolho, não, isso aqui não serve, isso aqui. E eu queria dar um exemplo que aconteceu comigo já há muitos anos. Normalmente essa questão do diálogo, ela vem de uma percepção externa. Então, alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que te falaram, alguma opinião que alguém tem a teu respeito, às vezes você vai lá e compra essa ideia. E eu tenho um exemplo, assim, de quando eu era pequena. Eu sempre fui muito aplicada, assim, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Então, a minha mãe me elogiava muito sempre. Eu comecei a ler cedo, então, olha, ela já sabe ler. Olha aqui, como ela é inteligente. Então, eu convivi sempre com esse incentivo, com esse encorajamento da minha mãe, com
uma questão bem positiva, né, no meu ambiente. E isso me fazia cada dia querer mais, porque é da criança, né? Eu era pequena, então é da criança a gente querer ser aprovada, a gente querer, né, receber aqueles louros, aquele reconhecimento ali do nosso ambiente, né? Dos pais, das pessoas que convivem com a gente. Então eu convivi muito com essa questão de ser inteligente. Ai, a Andréia é muito inteligente. Ai, a Andréia é inteligente. Nossa, a Andréia é acima da média. E na verdade, não, eu tava ali fazendo o meu, gostava do que eu tava fazendo. E de repente, até por conta da situação familiar, né, das pessoas da minha família não serem acadêmicos, e eu não tenho, assim, um histórico de pessoas que frequentaram a faculdade na minha infância. Então, como eu era interessada em muita coisa, aquilo ali soava como, nossa, muito, né? Mas não, eu só era uma criança curiosa. E assim, que gostava e que ia fundo nas coisas. Mas isso acabava impressionando muito minha mãe e as pessoas ali ao meu redor. Nossa, como ela é inteligente. Nossa, como ela faz isso, como ela faz aquilo. E aí, o que aconteceu? O que para mim, né, seria um encorajamento, uma palavra de encorajamento e um diálogo positivo, dentro da minha percepção de criança, porque a criança, a percepção é um recurso. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente amadurece e recebe novos recursos. O que acontece? A criança ainda não tem recursos suficientes. Quando eu recebi ela é muito inteligente, aquilo ali soou positivo para mim, mas pela falta de recursos, em determinados momentos da minha vida, eu não me permitia falhar. Porque eu achava que o fato de ser muito inteligente não cabia erros, falhas e enfim. E se por acaso eu não passasse, eu fosse mal numa prova ou não passasse em algum concurso, alguma prova, isso um pouquinho mais tarde, né, na minha adolescência, já indo para a idade adulta, o que acontecia? Eu me sentia muito mal, porque como que uma pessoa tão inteligente pode não ter passado na prova, não passou na prova, ou não passou no concurso, ou não fez tal coisa, não foi chamado para tal coisa? Então eu tive esse diálogo interno negativo por muito tempo, nesse sentido de que se eu era muito inteligente, eu não poderia falhar. Se eu era muito inteligente, eu tinha que fazer tudo de forma perfeita. Aí você desenvolve o perfeccionismo, você desenvolve a síndrome da impostora, você fica com essa vozinha falando, você não é tão inteligente assim, tá vendo? Seus pais estavam errados, a sua mãe estava errada. Então, conforme você vai percebendo que esse diálogo, no lugar de ser positivo, tá se tornando negativo e tóxico, né? A gente tem que parar e, opa, o que está acontecendo aqui? Então, essa questão do diálogo, analisa que tipo de diálogo que você está tendo e de onde veio esse diálogo. De onde veio essas opiniões que estão aí na sua cabeça. Porque normalmente não são coisas que a gente inventa. Ou a gente já ouviu isso, ou a gente está se comparando com alguém, ou alguém nos comparou com alguém, geralmente isso é na infância, e aí é natural que a gente busque essas referências. A mente, ela sempre busca aquilo que ela já conhece. Opa, que caixinha que tá? Ela vai lá nos arquivos. Essa caixinha aqui, ó. Eu sou inteligente, então eu não poderia ter errado aqui. Então, é sempre olhando para a percepção, para as percepções, para esse recurso da percepção. O que eu tô vendo aqui? E, se necessário for, você vai criar ali um novo significado para aquilo que você deu. Então, esse novo significado, por exemplo, a Andréia é muito inteligente. Então, quer dizer que a Andréia não pode errar. Essa foi a percepção que eu tive na minha infância. Hoje, madura, ampliando percepções, olhando já de um novo lugar, o que eu posso pensar? Não. A Andréia, ela continua sendo inteligente, mesmo quando ela comete erros, mesmo quando ela não vai bem numa prova, mesmo quando ela não passa num concurso. Porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser perfeita. Ela não falou, a Andréia é perfeita, né? Então eu não preciso ser. Então você tira esse peso do teu ombro, você ressignifica, você dá um novo significado para aquilo que você ouviu e você passa a ter diálogos mais encorajadores e menos acusadores. Tá vendo aí? Se você fosse assim mesmo, tá vendo? Seus pais falaram isso, eles estavam certos. Então, dependendo do que você ouviu, você vai precisar ressignificar. Vou ter que ressignificar tudo? Não, você vai ressignificar aquilo que tá fazendo mal pra você, aquilo que tá martelando na tua cabeça. Então, vou deixar aí essa atividade aí pra você fazer depois que você terminar o vídeo. Busca que tipo
de diálogo que você está tendo e que está te prejudicando em alguma área da sua vida, não está fazendo com que você dê o próximo passo, que você decida, escolha por alguma coisa, porque você se sente que aquilo que você ouviu lá atrás, você não serve para nada mesmo, eu sabia que você nunca ia conseguir. Se isso tá te fazendo mal, ressignifica isso, porque provavelmente é isso que tá martelando, que tá rodando, né, no seu inconsciente. Então, ressignifica que você vai poder, com certeza, dar o primeiro passo e aí com certeza, também vai vir novos diálogos e aí você vai ressignificando, um por um. Não tem muito segredo nisso. É só bater nessa tecla. Sim, eu sou inteligente. Ou então, não, eu sou capaz. Claro que eu sou capaz. Eu sou capaz porque, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Comece a enumerar. Comece a escrever. Não, eu já fiz isso aqui. Olha como eu fui bem nisso aqui. Então, significa que eu sou capaz e eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito. Então, assim, é como se você estivesse conversando com uma criança, como se você estivesse conversando com seu filho, com seu sobrinho. São diálogos de encorajamento que você vai fazer com você mesmo. Na verdade, diálogos não, né? São frases de encorajamento que você vai dar para você mesmo, como se você fosse uma criança, como se fosse alguém que você conhece, como uma amiga. Como você falaria com uma amiga? Você não iria falar, não, mas você não é mesmo. Já percebi isso daí desde o início. Não, você iria falar de forma, poxa, você já procurou fazer isso de novo? Você já experimentou fazer de uma outra forma? Você é tão inteligente, ou você é tão capaz, você sempre fez isso tão bem. E aí você vai moldando um novo tipo de comportamento, um novo diálogo, vai ampliando a sua percepção e ressignificando coisas que não servem mais. Porque se não serve, para que você vai continuar mantendo? Vamos dar uma renovada nisso aí, né? Se fez sentido para você esse vídeo, aproveita, curte o vídeo, manda para alguém que você acha que também poderia dar uma, sabe, ter aquele insight, e ativa o sininho para você receber o vídeo dessa semana ainda, né? O próximo vídeo que vai sair no sábado, e eu vou falar sobre exaustão, que também foi um assunto que surgiu lá nas lives da semana passada, tá bom? Eu te espero aqui no próximo vídeo.